E aí galera, bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. No vídeo de hoje, mais uma aula de Autodesk Fusion 360 e hoje a gente vai estar trabalhando com os comandos de arredondamento e espelhamento. Então, se você é fã aqui do canal e já é inscrito, deixa o seu like, caso ainda não seja inscrito, assiste o vídeo até o final, vê que o conteúdo vai ser bom e deixa o seu like. Então, sem mais enrolação, bora pro vídeo. Beleza, basicamente aqui a gente vai trabalhar com dois comandos, né? A gente vai trabalhar com o comando espelhar e com o comando arredondamento. Ambos são comandos que a gente vai utilizar ainda os conteúdos da nossa aula 1 e 2. Caso ainda não tenha visto as aulas 1 e 2, o link tá aí na descrição do vídeo, tá bom? A gente vai utilizar aqui, ó, vamos criar aqui um esboço, certo? Vou criar aqui um esboço no meu plano inferior. Deixa eu voltar aqui, criar aqui um esboço no meu plano inferior, pronto. Criando meu esboço, o que vai acontecer? Tanto o comando espelhar quanto o comando arredondamento eu posso utilizar tanto em uma superfície já sólida quanto no meu esboço. Como assim? Por exemplo, eu vou fazer aqui, ó, um retângulo central. Eu vou fazer ele com aquele padrão 100%, certo? Certo. Depois do meu retângulo pronto, eu posso vir bem aqui nessa opção, ó, escrita arredondamento. O que eu vou fazer com essa opção aqui? Eu seleciono ela e eu seleciono o canto que eu quero fazer esse meu arredondamento. Por exemplo, se eu quero fazer nesse canto aqui, ó, eu seleciono essa face e essa face. E automaticamente, ó, ele já dá o arredondamento para mim, ó. Então, digamos, eu posso colocar um arredondamento de 10 ou um arredondamento de 50. E assim vai aumentando. No caso aqui eu vou colocar um de 25, né? Aí eu vou colocar aqui também nessa face e nessa face. E como vocês podem ver aqui, ó, assim que eu der o OK, o meu arredondamento está pronto. Isso aqui facilita bastante, porque tem algumas peças que elas não podem ter a ponta quadrada, porque pode machucar, não fica um acabamento legal. Então, normalmente um acabamento arredondado é um acabamento melhor e dá uma beleza estética melhor para a peça, certo? Então o arredondamento aqui ele vai funcionar assim no esboço, certo? Eu posso aplicar ele em várias superfícies para ótimos acabamentos, então dei o OK aqui, ó. Automaticamente quando eu dei o OK, meu esboço tá OK. Que eu posso fazer mais aqui, ó? Eu posso vir aqui e eu vou utilizar o meu comando espelhar. Como é que eu vou fazer isso? Digamos, eu vou fazer uma caixa aqui, né, com esse cara, só que eu quero que essa caixa tenha uns bracinhos aqui para fora. Aí o que acontece? Digamos que esses bracinhos da caixa aqui vão ter, como se fossem alças, sei lá, eu quero que venha assim uma linha, né, de 25. Aí eu quero que venha aqui uma diagonal. Eu quero que venha aqui outro e outro aqui. Pronto. Viram que eu fechei esse cara aqui? Eu vou até fazer ele um pouco mais complexo, ó, para dizer que a gente desenhou bastante. Digamos que você estivesse fazendo um projeto que necessitasse de bastante movimento, ó. E aí você quer esse movimento que eu fiz aqui, ó, simétrico do outro lado, exatamente como está aqui. Como que eu vou fazer isso ficar simétrico do outro lado? Eu vou ter que desenhar um por um de novo com todas as medidas. Aí que entra o nosso espelhar. A gente pode fazer aqui, ó, eu vou criar aqui uma linha de centro, certo? Eu vou pegar bem aqui no centro da minha peça, vou criar uma linha. Isso aqui é o que a gente vai chamar de linha de referência, para eu saber aonde eu quero fazer o meu espelhamento. Então, posso vir aqui, ó, eu vou selecionar quem eu quero espelhar, que são esses caras. Esse aqui não foi selecionado. Se eu clicar nele, ó, não vem nada, certo? Ó. Então, quem são os caras que eu quero espelhar? São esses caras aqui. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou vir bem aqui na opção em criar, e bem aqui eu tenho a opção espelhar, onde eu falo, e aqui ele já dá uma descrição, né? Faz a simetria das curvas de esboço selecionadas ao redor de uma linha de esboço selecionada. O que isso significa em prática? Vamos clicar aqui, ó. Cliquei em espelhar. Aí ele pergunta, objetos, selecionar. Aí eu selecionei todos esses carinhas aqui, ó. Cliquei, ó, selecionei todos eles. Com todos eles azuis, são eles que eu quero espelhar. Aí ele pergunta aqui, ó, linha de espelhamento, com referência a quem eu quero espelhar esse cara. Como vocês podem ver, ó, eu coloquei essa linha, ó, bem no centro do meu objeto. Então, quando eu selecionar ele aqui, ó, e eu clicar aqui, ele automaticamente, ó,
espelhou tudo que estava desse lado pro outro lado da peça. Então, ao invés de eu ter o trabalho todinho de desenhar tudo aqui desse lado e depois ter que desenhar tudo lá pro outro lado, eu simplesmente desenhei de um lado e espelhei pro outro lado. E assim que eu der ok, ó, a minha peça fica toda completa. Agora vamos dar uma extrusão aqui nesse cara, certo? Sólido. Vou dar uma extrusão, vou selecionar todos esses que eu quero que sejam extrusados, vamos subir eles aqui 100 milímetros. Pronto. Com eles subindo 100 milímetros, a gente tem essa coisa feia aqui. É uma peça de exemplo, né? Mas já vai servir bastante. O que eu posso fazer aqui agora? Vamos dizer que eu quero fazer um corte aqui. Eu quero fazer 6 furos, um de cada lado. Então eu posso vir aqui, ó, esboço, eu vou colocar um esboço aqui na frente, certo? E aí eu quero fazer 6 furos, ó. Então vamos colocar aqui. 1, 2, vários tamanhos diferentes. 3, 4, 5, 6. Eu quero que todos esses furos estejam lá do outro lado, novamente. Pego, faço uma linha de centro, que é o local que eu quero espelhar, certo? Então eu posso ir lá em criar, espelhar novamente. Aí ele pergunta, objetos, seleciono quem eu quero fazer o espelhamento, então eu seleciono a minha linha de espelhamento, que no caso vai ser essa, e automaticamente ele coloca lá do outro lado. E aqui estão meus furos, ó. Eu quero que eles furem a minha peça toda, então eu posso ir lá em sólido, extrusão, vou selecionar eles, né, para fazer a extrusão, e vou colocar aqui menos 100. E aí ele já vai fazer o corte aqui, ó. Podem ver que ele vai passar por dentro da peça. Então assim que eu der ok, ele pegou e fez o meu corte. E assim a gente já está fazendo uma pecinha bem feinha. Mas a ideia aqui do que eu quero mostrar para vocês é essa. Isso aqui eu utilizei no esboço, certo? Tanto o espelhamento quanto o arredondamento. Voltando para cá, ó. Se eu quisesse fazer... não precisa nem ser um quadrado necessariamente. Se eu fizer algumas linhas assim, ó. Digamos, vem daqui, pra cá, pra cima, pra um lado, pro outro. Se eu quiser fazer o arredondamento desses caras, eu posso fazer também. Então eu posso clicar aqui, ó, selecionar essa linha e ir aumentando o raio, 15, por exemplo. Ó, agora eu quero fazer o arredondamento, ó, dessa linha. Clico em arredondamento e ele já fez. Então eu posso botar, digamos, 50. Aí ele arredondou a minha linha. Posso arredondar aqui também, ó. Não é necessariamente só em quadrados, você pode ir fazendo isso quantas vezes você achar necessário para o seu desenho, certo? E assim ele vai ficando. Aí eu vou fechar aqui, ó. E pra cá, pra cá. E vou dar um corte aqui só pra gente ter um corte na peça. Extrusão, menos 10. Bom, e aqui basicamente vocês entenderam, ó, como é que esse cara vai funcionar no esboço, certo? Aqui a gente está aprendendo as ferramentas, futuramente a gente vai aprender a usar elas na prática. Beleza, com isso aqui aprendido, o que é que vai acontecer? Aprendido, olha a palavra boa. Com isso aqui tudo ok na cabecinha de vocês, o que a gente vai fazer agora? A gente vai pegar e vir aqui em sólido, certo? A gente já tem uma peça sólida, eu não criei esboço. E vocês vão ver que eu posso utilizar, ó, essas funções em objetos sólidos, eu não preciso fazer necessariamente no esboço. Por exemplo, vamos lá, a gente vai apagar isso aqui tudinho. Vamos dar Ctrl Z em tudo. Beleza? Vamos dar Ctrl Z em tudo. Pulando pro Ctrl Z. Vamos fingir aqui, ó, que a gente estava só com esse quadrado. E a gente fez uma extrusão dele. Vou colocar aqui que a gente fez uma extrusão por 100. E aí pô, cara, tinha que ter feito o arredondamento desse cara. Como é que eu vou fazer? Muito simples. Eu posso vir aqui, ó, em arredondamento, no caso agora não é um arredondamento de esboço, é um arredondamento de chapa, de material, selecionar ele, aí ele pergunta o tipo de raio, qual o tipo de arredondamento, certo? E eu seleciono aqui, ó, arestas, faces ou recursos, no caso aqui, ó, se eu selecionar a aresta, dizer que eu quero esse ou esse, ó, podem ver aqui, ó, que se eu tentar selecionar todas elas, ele vai selecionar tudo, porém tem um jeito de eu burlar isso aqui, ó. Eu posso vir aqui em selecionar, prioridade de filtros de seleção, certo? Aí, ó, eu posso colocar aqui para ele selecionar só as arestas do corpo, beleza? Aí eu seleciono tudo de novo, ó. Vamos dizer 1. Ou então vamos colocar aqui, ó, viu que ele já deu um arredondamento bem levezinho?
Vamos colocar aqui 20, como estava antes. Aí ele já arredondou todo o meu corpo. Olha só aqui, ó. Colocar 10, por exemplo. Aí ele já fez o arredondamento em todas as arestas do meu corpo. Olha só que coisa bacana. E assim que eu der o OK, o arredondamento já está feito no meu cubo. Olha só que coisa bacana. Eu vou dar um Ctrl Z aqui agora, ó. Se eu quiser fazer individual, eu também posso, ó, arredondar aqui, ó. Vamos dizer 20. Aí vai ser o arredondamento só desse lado. Vamos dizer que eu quero desse lado e do lado de baixo. Então eu clico novamente e nesse aqui eu quero de 30. E aí eu fiz o arredondamento, certo? Se eu quiser só das laterais, eu posso pegar, ó, selecionar todos eles de uma vez aqui, ó. Seguro Ctrl também, dá pra fazer assim. Certo? Gira, seguro Ctrl. Gira, seguro Ctrl. Pronto, as 4 selecionadas eu coloco um arredondamento de 20, por exemplo. Então arredondei todas as 4 faces da minha peça, como estavam anteriormente, certo? E assim como eu posso utilizar o comando de arredondamento, eu também posso utilizar o comando de espelhamento em sólidos também. Como é que eu faço isso? Vou criar um esboço aqui desse lado, certo? Eu tenho que fazer alguma coisa como um esboço. Criando o esboço aqui, eu posso colocar um círculo aqui, vamos colocar ele de 50. E aí eu vou solidificar ele, vou fazer uma extrusão, vamos dizer aqui de 100. Pronto. Com esse carinha aqui, ó, eu quero espelhar esse cara do outro lado. Eu não quero ter que fazer ele todo lá de novo, vamos dizer. Vamos dizer que fosse outra coisa muito complexa aqui, que demorou muito para eu fazer. E aí eu quero espelhar ele pro outro lado. Então, como é que eu posso fazer isso? Eu posso vir aqui em criar, e aqui novamente, ó, espelhar. Só que agora ele vai espelhar o quê? Faces. E aí ele me dá algumas opções, ó. Ele tá vendo aqui que ele tá o tipo de objeto corpos? Se eu selecionar, ó, ele vai querer selecionar todo o meu corpo, só que eu não quero. Eu quero só essa parte aqui. Então, quando eu clico aqui, ó, eu tenho algumas opções, como faces. Ah, eu quero espelhar tal face. Eu quero espelhar operações, que no caso são cortes, extrusões, arredondamentos e assim por diante. Então, quando eu selecionar aqui, ó, operações, ele pergunta qual objeto que eu quero espelhar. Aí eu falo, né, eu quero espelhar esse carinha aqui, ó, que foi aquela operação de extrusão que eu fiz. Qual é o plano de simetria? Ele tá me perguntando. Posso tirar esse cara aqui, ó. Selecionei o plano, ó. Selecionei o plano lá de dentro e aí automaticamente, ó, ele espelhou a minha peça pro outro lado. Assim que eu der o OK, agora eu tenho a mesma peça do outro lado, espelhada totalmente. Então, basicamente é assim que a gente utiliza os comandos de espelhamento e arredondamento, tanto no esboço da peça que vocês vão fazer, quanto na extrusão ou em uma peça sólida que vocês têm. Então, se vocês gostaram do vídeo, não esquece de deixar o seu like e se não for inscrito, se inscrever. Até a próxima aula, valeu!